Reações químicas e leis ponderais, tá? É o nosso conteúdo. Então, como é que vocês acham que a gente sabe que ocorreu uma reação química? O que é que caracteriza uma reação química? O que é que vocês acham? O que é que poderia caracterizar uma reação química? Mudança de cor, muito bem. Mudança de cor é uma Patrick. Outra, formação de gases. Outra, formação de sólidos. Outra, alteração de temperatura. Então, eu acredito que eu tenha falado para vocês na aula passada. Mudança de cor como, Polar? Quando você vai lavar uma roupa e você coloca um pouco de alvejante, que a gente chama aqui de Kibo, água sanitária, ela pode mudar a cor. Aquilo é uma evidência de reação química. Formação de gases. Quando você vai tomar um sorrisal com água, aquelas bolhas que acontecem na água, aquilo é formação de gases, também é uma reação química, tá certo? E aí vai. Então essas são algumas características que a gente sabe que ocorreu uma reação química, tá? Bem simples, né, pessoal? Então nós temos alguns tipos de reações químicas, como digestão, respiração, queima, ferrugem ou oxidação, tá? Bem simples. Nós temos aqui alguns símbolos que a gente vai usar nas equações químicas, tá certo? Então a gente tem os principais aqui. O S para dizer que está no estado sólido, o L no estado líquido, o G no estado gasoso, o AQ para dizer que nós temos uma solução no estado aquoso, tá certo? Onde o solvente é água. Essa seta para baixa é a formação de sólido, de precipitado no fundo do recipiente. Essa seta em diagonal, formação de gás. O delta, lembra de um dos processos das reações químicas de decomposição, que é qual? A pirólise, é aquecimento. O lambda, esse Y aí de cabeça para baixo, representa fotólise, tá certo? E a seta de equilíbrio. E aí a gente tem, pessoal, uma reação química, tá certo? Representada por uma equação química, que nada mais é do que você escrever a reação. Então, a equação química é a escrita da reação química, tá certo? Então, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, nós temos um primeiro membro, certo? Uma primeira parte, e nós temos uma segunda parte. Essa parte inicial, esse primeiro membro, a gente chama de reagentes. A segunda parte, a parte final, a gente chama de produto. Como é que é isso, Polar? Eu tenho que ter substâncias reagindo para que elas se transformem em uma nova substância produzida nos produtos. Então, a reação química é uma reação de reagentes para produzir uma nova ou novas substâncias. Tudo bem? E quais são os 4 tipos de reações químicas? A gente trabalhou isso na aula passada. Lembram? Bem simples. Quais são os 4 tipos de reações químicas? A primeira é o que a gente chama de síntese ou adição. O que é síntese ou adição? É quando a gente tem duas ou mais substâncias no inicial, nos reagentes, e aí elas produzem como produto uma única substância. Lembra do exemplo que eu tinha dado? Não lembro mais agora direito. Acho que era Jonathan e Maria Eduarda produzindo Clara. Pronto, eu tenho uma substância A, que eu vou chamar de Jonathan. Tem uma substância B, Maria Eduarda. Eles vão interagir e vão produzir uma substância nova nos produtos, que eu chamei de Clara, certo? Então aí, quimicamente falando, olhe para a equação. O S é o enxofre, o O2 é o gás oxigênio. Então, ó, enxofre mais gás oxigênio vão reagir nos reagentes no estado inicial e vão produzir uma nova substância chamada dióxido de enxofre, SO2. Ok? Qualquer dúvida vocês vão copiando no chat, tá? Ou podem ligar o microfone e perguntar. Essa é o primeiro tipo de reação química, síntese ou adição. Nós temos um segundo tipo, Polaco. Qual é o segundo tipo de reação química? É o que a gente chama de análise ou decomposição. Lembram?
E análise, quando é que eu tenho análise ou decomposição? É o processo inverso de síntese ou adição. Análise ou decomposição é quando eu tenho uma única substância no estado inicial, nos reagentes, e aplicado uma força sobre ela, e aí ela pode se decompor, se quebrar em duas ou mais substâncias. É o processo inverso, tá certo? Então, para que essa substância inicial ela seja quebrada em duas ou mais, eu preciso de ter uma força extra. Então, a análise ou decomposição, ela tem três causadores, certo? Um é a corrente elétrica. Eu aplico uma corrente na substância, ela se quebra. Outra é a luz. E outra é o calor, é o aquecimento, tá? É sapecar fogo. Então, quando eu aplicar uma corrente elétrica, esse processo de análise ou decomposição tem um nome específico, chama-se eletrólise. Quando eu aplicar luz, normalmente pode ser a luz solar ou incidência de luz normal, eu tenho um processo chamado fotólise. E quando eu aplicar fogo a uma substância, ela se quebrar e formar duas ou mais, eu tenho uma análise ou decomposição chamada de pirólise, tá certo? A eletrólise, ela é representada pela letra I minúscula. A fotólise, vocês já viram aí nos símbolos anteriores, ela é representada pela letra grega lambda, que representa luz, tá certo? Que é o Y de cabeça para baixo. E a pirólise é representada pelo delta. Então, toda vida que em cima da seta de reação vocês verem um desses sinais, vocês já lembram que isso é uma decomposição. Aí basta lembrar se é por conta de corrente elétrica, de luz ou de calor. Tudo bem? Tem alguns exemplos aqui. E vamos para o terceiro tipo de reação química, que é quem? Simples troca ou deslocamento. Ocorre quando uma substância simples reage com a substância composta, originando novas substâncias. Presta atenção, o que é o conceito de substância simples? São substâncias formadas por átomos da mesma molécula. Exemplo, gás e oxigênio, O2. Então eu tenho O mais O. Então é tudo do oxigênio. Então isso é uma substância simples. Quando é que eu tenho uma substância composta? Quando eu tenho uma substância formada por átomos de moléculas diferentes. Exemplo, H2O. Eu tenho dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então eu tenho letras diferentes. Ah, Polar, que existe um bizu bem mais fácil de aprender. Substância simples, só tem uma letra maiúscula. Substância composta, tem duas ou mais letras maiúsculas. Ok? Bem simples. Então, como é que é a simples troca ou deslocamento? É quando eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta no estado inicial, nos reagentes, vão se misturar, vão reagir, vão se transformar e vão produzir uma nova substância simples e outra nova composta, certo? Então isso daqui é o que eu chamo de simples troca ou deslocamento. Olha só, eu tinha a prata, o Ag, ó, reagindo com sulfeto de prata, ele formou uma nova substância composta, sulfeto desculpa, a prata reagindo com sulfeto de mercúrio, ele produz a seta, o sulfeto de prata mais o mercúrio. Então, o que era simples juntou com o que era composto, e o que era composto ficou simples. Isso é um tipo de reação de simples troca. Tudo bem? Coloquem no chat aí se entenderam. Muito bem, boa. Então vamos lá. Mais uma vez. O que é uma reação de simples troca ou deslocamento? Desliga o microfone, quem está com o microfone ligado. O que é uma reação de simples troca ou deslocamento? É quando eu tenho uma substância simples, uma substância ela está sozinha, tá certo? Então olha para o slide. Esse Ag, isso é a prata. A prata é uma substância simples, só tem uma letra maiúscula, polaco.
Beleza, uma substância simples. Antes da seta, ela está reagindo com a substância composta, o AgS. Isso aqui é o sulfeto de mercúrio. Então, ó, uma substância simples reagindo com uma composta. Vai, no estado inicial, nos reagentes, antes da seta, vai produzir uma nova substância composta. Olha, o Ag no início não estava só, agora ele está com S. Tá certo? Então, ele agora é uma substância composta. Mais uma nova substância simples. O Hg, que é o mercúrio, ele estava com 2, ó. Agora ele está só. Tá certo? Então, como é polaco, é quando eu tinha uma simples reagindo com a composta, produzindo uma nova composta e uma nova simples. E esse tipo de reação é sempre uma reação de oxirredução, tá? Uma reação de transferência de elétrons. Isso aí não é obrigado vocês saberem agora. Ficou mais fácil agora de entender? E aí a gente tem o último tipo de reação química, tá certo? Que é qual, polaco? É uma reação de dupla troca ou que a gente chama de permutação, ok? O que é dupla troca ou permutação? Olha como é fácil. A simples troca não era uma substância simples reagindo com uma composta, formando uma nova simples e outra composta? Agora aqui é assim, ó. Uma substância composta reagindo com outra composta produz duas ou mais novas substâncias compostas. Olha, por exemplo, todo mundo aqui, ó, AgCl. Isso é o cloreto de prata, é uma substância composta, ó, duas letras maiúsculas, o A e o C. Reagindo com nitrato de sódio, NaNO3. Então, nos reagentes, no estado inicial, eu tenho duas substâncias compostas. O que é que vai acontecer? Elas vão produzir o AgNO3, que é o nitrato de prata, mais o cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, olha só, todas as substâncias são diferentes, mas todas são compostas. Então, isso é uma característica da dupla troca ou permutação. Substâncias compostas inicialmente reagem para produzir novas substâncias compostas. Tudo bem, pessoal? Então, isso é o que a gente chama de dupla troca ou permutação. Ok? E aí a gente já encerra essa parte de reações químicas, que é bem breve, só para aprender os tipos de reações químicas. E aí a gente entra nas leis químicas, tá certo? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses dois grupos de leis. As leis químicas, elas são divididas em leis ponderais e leis volumétricas. As leis ponderais são as leis que vão tratar das massas daquelas substâncias que fazem parte das reações químicas que a gente acabou de ver. E as volumétricas são as que vão tratar dos volumes das substâncias que a gente acabou de ver, certo? A gente vai dar uma ênfase maior aqui nas leis ponderais, tá certo? Então preste atenção. As principais leis ponderais são essas três aqui, tá? Que é a lei da conservação da massa, ou é também conhecido como lei de Lavoisier, que é o cientista que aprimorou-a. A segunda lei é a lei das proporções constantes, ou lei de Proust, tá certo? E a terceira lei é a lei das proporções múltiplas, ou lei de Dalton. E aí a gente vai trabalhar essas três leis bem direitinho, ok? Posso começar? Não, Yara, do volume não é comprimento. Volume é para medir a quantidade em litros ou a capacidade, segundo a CNTP, desses gases para a gente medir de cada substância. Pode ser em litro, centímetro cúbico, metro cúbico, tá certo? Nas unidades de medida de volume. Então a gente aqui vai entrar na primeira lei, lei da conservação da massa. Eu vou colocar uma reação química, eu ainda não coloquei a simbologia, tá? Botei aí só, gás metano mais oxigênio produz gás carbônico e água. Se eu colocasse a fórmula molecular, ficaria CH4, que é o gás metano, O2, que é o oxigênio,
gás carbônico CO2 e água H2O, mas só para vocês entenderem. Então, olha só. Quem é meu reagente aí? Por gentileza, copiem o nome. Quem é o reagente? A parte inicial. Que substâncias eu tenho nos reagentes? Metano e oxigênio. Muito bom, Yara. E o que é que eu tenho nos produtos? Gás carbônico e água. Show de bola. Presta atenção. Quantos gramas... presta atenção. Nos reagentes, metano e oxigênio, o somatório da massa deles é quanto? Lembre-se que nós estamos estudando leis ponderais, e são leis que tratam das massas das reações. Tá certo? Então eu quero que vocês me digam quantas gramas. 20 gramas, muito bem. É a soma de 4 gramas de metano e 16 de oxigênio. Olhem agora para os produtos. Quanto de gás carbônico e água a gente tem? 20 também. 11 mais 9. Então, prestem atenção agora. Como é o nome dessa lei? Lei da conservação das massas. Então, o que é que Lavoisier disse? Que o sistema inicial, o peso, a massa do sistema inicial, ela é igual à massa do sistema final. Existe uma conservação na massa. Ela se mantém, ela não se perde. Tá certo? Então, essa é a lei de Lavoisier. Existe uma conservação, existe uma manutenção da massa, tanto no sistema inicial, que a gente chama de reagente, quanto no sistema final, que a gente chama de produto. Show de bola, Patrick, isso mesmo. Agora essa observação aí, ela tem que ser dada somente em sistemas fechados. Porque como a gente viu anteriormente, a gente pode ter a matéria no estado sólido, líquido e gasoso. E se ela estiver no estado sólido, o gás ele pode ser evaporado. Tá certo? E a gente não consegue pegar ele para pesar, para medir sua massa. Então, o que é que Lavoisier diz? A massa do sistema inicial dos reagentes é igual à massa do sistema final dos produtos. Mas obrigatoriamente isso tem que ser feito num sistema fechado. Muito bem, galera. Então, isso é a lei de Lavoisier, tá certo? Eu tenho os reagentes, como eu falei para vocês, todos aí tem 20 gramas, tanto o sistema inicial quanto o sistema final, tá? Então tá aí a definição que eu acabei de dar para vocês. Numa reação química em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Ok? Simples ou não? Comentem aí se entenderam. Muito bem. Muito bem. Então vamos para frente. Tá certo? Aí, pessoal, tem essa frasezinha muito... Isso, Yara, ele mesmo. Olha a frase aí, Essa frase muito famosa. Que significa a mesma coisa que eu falei antes. Numa reação química, em um sistema fechado, a massa inicial é igual à massa final. Beleza, isso é quimicamente falando. Mas tem essa metáfora dele também, né? Na natureza, nada se perde e nada se cria. Tudo se transforma, tá? Então, isso daí é a mesma coisa da teoria do Lavoisier. Ok? Então, vamos testar nossos conhecimentos aqui. Olha como é fácil. Tentei colocar para vocês aqui umas atividades para ver se vocês já vão pegando. Não é a mesma do TD, porque aí vai e treina mais. Então, vamos lá. Primeira questão. A reação entre 23 gramas de álcool e 48 gramas de oxigênio produzirá 27 gramas de água ao lado de gás carbônico. A massa de gás carbônico obtida foi... Primeira coisa que você tem que ver é montar a equação. Tá certo? Ele diz isso aí, Ele diz que o álcool etílico mais oxigênio produziu gás carbônico e água. E aí, Polaco, o que é que acontece? Eu tenho que montar a equação. Tá certo?
Montando, pessoal, essa equação, eu vejo o quê? Que eu tenho 23 gramas de álcool, 48 gramas de oxigênio, a massa do gás carbônico, que é o que ele quer, eu não sei, e 27 gramas de água. E aí você só vai... Você não sabe que o sistema inicial tem que ser igual ao sistema final? Então você monta essa equaçãozinha de primeiro grau. Como é que fica? 23 mais 48 é igual a x mais 27. E resolve. Tudo bem? Bem simples, né? Então aí nós teremos que x é igual a 44 gramas. Simples, pessoal. Fácil demais, não é não? Todo mundo vai tirar um 10. O objetivo aqui é que vocês aprendam. Ok? Agora vamos fazer algumas afirmativas acerca de uma reação química. Considere as seguintes afirmações. Primeira, a massa se conserva numa reação química? Sim ou não? Sim, muito bem. Verdade. Afirmativa 2. As moléculas se conservam. Agora presta atenção. As moléculas se conservam? O que é que vocês acham? As moléculas. Lembrem-se que moléculas é a junção dos átomos. As moléculas se conservam? Não, muito bem, galera. Isso mesmo. O que se conserva são os átomos. Os átomos. As moléculas não. Beleza? Terceira. Eita, já tem a resposta. Os átomos se conservam? Sim. Muito bem. Então, qual é a alternativa aí? Então, cuidado, viu? Os átomos eles se conservam, mas as moléculas não. A alternativa certa é a 1 e 3. Letra C. Boa. Ó, prestem atenção nessa lei agora, tá? Lei das proporções constantes ou lei de Proust. Tá? É uma lei bem simples. Imagine a mesma uma equação. Eu vou produzir água. Para se produzir água, eu preciso de quê? Do que forma água, dos átomos que formam água, hidrogênio e oxigênio. Pronto. Então eu tenho aí hidrogênio e oxigênio produzindo água. Tudo bem até aqui? Aí eu vou fazer uma primeira experiência, que é a de Lavoisier. Se eu tenho 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio, o somatório deles tem que ser a massa total da água, concordam? Então eu tenho 18 inicial e 18 final. Pronto. Show de bola. Isso aí é a lei de Lavoisier. Aí, o que é que o Proust vai dizer? Eu posso fazer uma segunda experiência com mais reagente para produzir mais produtos? Ou eu posso fazer uma segunda experiência com menos reagente para produzir menos produtos? Posso. E essas quantidades elas têm que ser
Pessoal, voltei. Pessoal, voltei. Meu notebook tinha descarregado. Deixa eu te perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão me escutando? Tá a apresentação do slide? A apresentação do slide tá aí? Não. Não tá? Meu Deus, eu apareci. Pra mim não tá. Apareceu? Apareceu. Pronto, então vamos lá, continuando. Desliguem os microfones e parem novamente as mensagens no chat. Vamos voltar, tá? Desculpa aí, foi o notebook que descarregou. Vamos lá. Então a gente entendeu a lei ponderal de Lavoisier, que o sistema inicial, os reagentes, a massa deles tem que ser igual à massa final, tá certo? Isso é óbvio quando a gente está falando de uma reação em sistema fechado. Olha só o que é que o Proust vai dizer das proporções constantes. Eu posso ter uma segunda, uma terceira, uma quarta reação também de produção de água, mas não obrigatoriamente com essas massas que tem aí. Elas podem ser maiores ou podem ser menores. Agora a gente tem que entender que elas devem ser em uma proporção constante. O que é isso, Polaco? Lembram que são proporções? Já estudaram isso em PI ou em matemática? Já estudaram proporção? Boa. Então a gente vai ter proporcionalmente aqui um aumento igual ou uma diminuição igual. Os valores do que eu tenho nos reagentes e do que eu tenho nos produtos, eles têm que aumentar ou diminuir em proporções semelhantes, tá certo? Então a gente vai perceber aqui, olha só, se a gente tivesse na experiência uma segunda reação, se tivesse uma segunda reação aqui, ó, desculpa, uma segunda experiência da mesma, de água, tá certo? A primeira aí é com 2, 16 e 18. A segunda, vocês podem perceber, tá 4, 32 e 36. Primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar se o somatório inicial é igual ao final. 4 mais 32 é igual a 36? É, porque obrigatoriamente elas têm que obedecer à lei de Lavoisier, para depois obedecer a do Proust, tá? Aí olha só como é que eu sei a do Proust. Pega, olha como é fácil. Pega a massa do hidrogênio e pega a massa do oxigênio. Não é 2 e não é 16? Eu colocando 2 e 16 e simplificando, eles vão estar numa proporção de 1 para 8. Concorda? 1 grama de oxigênio para 8 de... Desculpa, 1 grama de hidrogênio para 8 de oxigênio. Beleza? Estão entendendo isso? Falando em proporção. Agora, pega a segunda experiência. A segunda experiência, a massa do hidrogênio é 4. A massa do oxigênio é 32. Faz também essa proporção. 4 para 32, simplificando dá quanto? 1 para 8. Tá certo? Então, Polaco, presta atenção. Os valores mudaram. Mas a proporção é o quê? A mesma. Então, quando isso acontecer, tanto faz ser para mais quanto para menos. A proporção permanecendo a mesma, eu estou obedecendo à lei das proporções constantes ou lei de Proust. Matematicamente, direto, o que é que está acontecendo da experiência 1 para 2? A gente está dobrando o valor dos reagentes. Se a gente dobra o valor dos reagentes, isso, duplicando. Se a gente dobra o valor do reagente, a gente tem que, obviamente, dobrar o valor dos produtos, porque isso a gente está obedecendo à lei de Lavoisier. Deu para entender, pessoal? Fácil, não é? Pronto, isso é a segunda lei ponderal. Segunda lei ponderal, lei das proporções constantes, tá certo? Olha aí a teoria dela. Qualquer que seja o método de obtenção de uma substância, ela é sempre formada pelos mesmos elementos químicos, combinados numa mesma proporção. Tá certo? Então, Polaco, eu estou produzindo água. Então, eu vou precisar de quê? De hidrogênio e de oxigênio. O que é que mudou aí, pessoal, da primeira para a segunda experiência? Somente a quantidade de reagentes. Pega o exemplo. É como
se a gente fosse fazer um bolo lá na escola, só para os primeiros anos. Eu vou precisar farinha, leite, açúcar, ovos, beleza? Esses reagentes para produzir manteiga, para produzir o bolo. Então, tem vários reagentes para produzir bolo. Isso só para os primeiros anos. Se eu for produzir para a escola todinha, os reagentes vai mudar? Ou, desculpa, irão mudar? Não, os reagentes não vão mudar. O que é que vai mudar? Só as quantidades. Então, a lei do Proust é só para explicar isso, tá certo? Não muda as substâncias, certo? Porque o Lavoisier disse que a massa se conserva, a substância, os átomos eles vão se conservar, mas vai mudar o quê? As quantidades, em proporções iguais, certo? Ah, eu não quero nem mais fazer para os primeiros todos, eu vou fazer só para o primeiro edificações. Então a gente vai diminuir a proporção. O que era antes eu vou diminuir. Ah, agora eu vou fazer para a escola toda. Então eu vou aumentar a proporção de tudo em quantidades proporcionalmente iguais. Tá certo? Coloque, se não tiver quantidades proporcionalmente iguais, é o que a gente vai chamar de excesso. É uma sobra que não vai participar diretamente da reação. Ela vai sobrar, ela vai ficar de escanteio. Tá certo? Ela não vai participar diretamente da reação. Ok, pessoal? Tudo bem? E aí, a gente parte agora. Pessoal, eu irei passar depois para vocês. Vou passar só um exemplo bem prático aqui. Depois, num momento mais oportuno, eu vou dar só esse conteúdo que chama-se estequiometria. Tá certo? Que ele é um conteúdo que requer um raciocínio bem aprimorado. Mas ele é bem simples. E o que é estequiometria? Nada mais é do que a consequência da lei de Proust. Tá certo? É nada mais do que uma receita de bolo. Tá? Você sabe as quantidades necessárias para se montar na reação. Você já sabe que a massa inicial ela tem que ser igual à massa final num sistema fechado. E aí, para se produzir uma quantidade X, que pode ser maior ou menor do que a teórica, a gente vai usar valores e achar o valor correto. E esse valor a gente dá pelo cálculo estequiométrico, tá certo? Que, como vocês podem estar vendo aí pela teoria, é o cálculo pelo qual prevemos as quantidades das substâncias que participarão de uma reação química, como eu acabei de falar. É uma receita de bolo, tá? Então, isso é o cálculo estequiométrico. Só passando aqui. Deu para entender mesmo aí direito o que é? Vamos ver se a gente consegue resolver uma questãozinha dessa, para vocês verem como é bem simples. E aí a gente vai para a terceira lei ponderal. Ok? Podemos? Vamos lá. Sabendo que 7 gramas de nitrogênio reagem com 1,5 gramas de hidrogênio, produzindo gás amônia. Tá certo? A massa do gás amoníaco que iremos obter nessa reação quando misturarmos 2,1 gramas de nitrogênio com uma quantidade suficiente de hidrogênio é... Preste atenção que esse tipo de questão de estequiometria ela se torna um pouco mais complexa quando a gente ainda não tem uma base e não sabe a fórmula molecular. Tá certo? Aí ele não dá a fórmula molecular, ele dá só os nomes das substâncias que participam da reação. Então por isso que eu estou dizendo que eu vou deixar a estequiometria diretamente para vocês para depois. Aqui eu vou colocar para vocês, tá certo? Então ó, preste atenção, tá aí a reação. Eu não coloquei como fórmula molecular. Coloca o que é fórmula molecular? É a representação do símbolo da molécula. Exemplo, nitrogênio, aí seria N2. Hidrogênio, H2. E amônia, NH3. Tá certo? Mas para isso a gente ainda tem que ver uma consequência da lei do Lavoisier, que é o balanceamento de equações químicas, para depois ver a consequência da lei de Proust, que é a estequiometria. Uma depende da outra. Aqui eu estou mostrando para vocês só como se resolve a questão da lei de Proust. Beleza? Então vamos lá. Eu não tenho isso aí. O que é que ele diz? Que reagindo 7 gramas de gás de nitrogênio com 1,5 gramas de hidrogênio. Vamos lá, pela lei de Lavoisier, não coloquei ainda. Quanto vai produzir de gás amoníaco?
Pela lei, isso é somar, não é não, pessoal? Quanto é 7 mais 1,5? Isso aí, João Pedro. 8,5. Beleza? Agora, presta atenção na pergunta. Quando misturamos 2,1 gramas de gás nitrogênio, aí você vai numa proporção, numa igualdade de razões, eu vou montar uma fração, uma divisão. Então eu vou botar parâmetro por parâmetro. Então ele diz assim: se eu misturar 2,1 grama de nitrogênio, aí eu vou lá onde tem nitrogênio, embaixo do 7, eu vou lá e boto 2,1. Quanto é que eu vou ter de gás amoníaco? Quanto é que eu vou ter de gás amoníaco? Já que ele não quer saber de hidrogênio, então hidrogênio não precisa saber. Tá certo? Aí você vai lá no gás amoníaco, bota X, M, G, a variável que você quiser. Aí o que é que você faz, Polaco? Você monta a proporção. A proporção não é igualdade de razão. Desculpa, pessoal. Não é igualdade de razão, não é igualdade de frações. Você vai botar 7 gramas sobre 24 gramas é igual a 8,5 sobre X, que é o que você quer achar. Certo? Coloquei aí como M, minha variável, que é a massa. Tá, pessoal? E aí você multiplica em forma de X. Resolve a proporção. Então nós vamos ter que M é igual a quanto? A 2,55 gramas. Isso aí é a proporção. Tá certo? Aí, Polaco, não tem nessa questão, ela não está pedindo. Ela não está pedindo a massa de hidrogênio. Se eu quisesse saber aí a massa de hidrogênio, como é que eu faria? Aí eu voltava e faria pela regra de Lavoisier. Eu não sei a de nitrogênio, que é 7, ó, vou colocar no chat, 7. Mas eu não sei a de hidrogênio, vou chamar agora de X. É igual a quanto? Aqui a gente acabou de encontrar 2,55. Certo? Aí eu pegava e resolvia essa funçãozinha aí. X é igual a 7 menos 2,55. Aí eu ia achar o valor da massa de hidrogênio. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Pronto, pessoal. Então isso é bem simples. Isso daí é a lei de Proust, tá bom? Então, vamos passar umas aqui, não vou resolver todas. Vamos entrar na lei de Dalton, tá? Eu vou mandar esse slide para os monitores e os monitores mandam para vocês. Pessoal, deixa eu só mostrar outra abordagem da lei de Proust, lei das proporções constantes. São as porcentagens das massas, para a gente saber quantos por cento cada átomo tem na molécula, na substância, tá certo? Então é só para a gente mesmo saber quantos por cento tem de cada elemento. Então, pessoal, é bem fácil. Deixa eu mostrar só uma para vocês aqui, ó. Se eu pegar uma reação qualquer, eu vou pegar aqui carbono mais hidrogênio formando gás metano. Aí eu tenho uma primeira experiência, tá certo? Nessa primeira experiência, eu digo que 12 gramas de carbono, vou bem devagarzinho. 12 gramas de carbono, vou devagar aqui, Paulo. Se liga, ó. Eu tenho uma reação de carbono e hidrogênio produzindo metano. Então isso aqui seria C mais H2 formando CH4, tá certo? Pela lei de Lavoisier a gente já sabe, o que tem inicial tem que ser igual ao final. Então 12 mais 4 tem que ser igual a 16. Beleza. Aí, aí na segunda experiência eu tenho 100 gramas de metano. 100 gramas. Quanto é que eu vou precisar ter de carbono? Quanto é que eu vou precisar ter de hidrogênio? Como é que vocês acham que resolve? Do mesmo raciocínio que vocês resolveram anterior, tá certo? Vocês vão montar uma proporção. Então 12 está para X, assim como 16 está para 100. Isso, Yaron, razão. Aí você vai achar do carbono. Depois você vai montar 4 está para Y, como 16 está para 100. E aí você vai saber. Como assim, Polaco? Olha só. 12, vou achar primeiro o de X.
certo? Então 12 está para X. Eu monto sempre na proporção igual, ó. Do carbono, depois eu vou para o hidrogênio. E o produto deles não já está completo? 16 e 100? Então, 12 está para X, assim como 16 está para 100. Certo? Aqui eu já tô, é porque aqui eu estou colocando todas. Tá aí. Aí a partir da função geral, eu resolvo cada uma. Tá? Então, ó, achando x, você multiplica em forma de x, você vai perceber que o valor de x é igual a 75. Então, 75 é quanto de 100? 75%. Tá certo? Aí aqui você nem precisaria fazer a de y, você já saberia que era 25. Mas só para provar, fazendo a regra de 3 para ele, você vai ver que y dá 25. E 25 de 100 representa 25%. Tudo bem? Isso mesmo, Yara, regra de 3. Tá dando para entender, pessoal? Tô indo muito rápido. Aqui tem algumas atividades. Eu vou deixar para vocês treinarem, tá? Tem a resposta. E aí a gente vai agora para a última lei ponderal das massas, que a gente vai trabalhar aqui. Existe mais duas, mas a gente vai trabalhar as três principais. Que lei é essa, Polaco? É a lei das proporções múltiplas ou lei de Dalton. Dalton é um cientista bastante importante, que é ele que postulou a primeira teoria científica do átomo, dos modelos atômicos, tá certo? Então ele também tem um postulado das reações químicas para as massas, tá? Então o que é que ele diz? Quando dois elementos reagem formando substâncias diferentes, ele diz que se a massa de um dos dois permanecer constante, a massa do outro irá variar segundo valores múltiplos ou submúltiplos. Não entendi nada, Polaco. Eu tenho uma reação química. Ele diz que a massa de um se conserva e a massa do outro muda, varia. Em outras palavras, para ver se fica mais fácil para todos. Tá certo? Presta atenção aqui na experiência. A nossa experiência é hidrogênio mais oxigênio produzindo água. Aí na primeira experiência, presta atenção, ó. Eu tenho 4 mais 32 produzindo 36. Todas têm que obedecer a de Lavoisier. O sistema inicial tem que ser igual ao sistema final. Beleza? Presta atenção. Olha a segunda agora, para a mesma, para hidrogênio, oxigênio e água. O que é que eu tenho? Eu tenho que 4 gramas de hidrogênio reagiu com 64 de oxigênio e produziu 68 de água. É a teoria dele. Presta atenção, eu vou falar de novo no popular teoria dele para ver se vocês entendem. Das substâncias que participam nos reagentes, uma permanece com massa constante, se repete. Tipo, aí o hidrogênio, ó, inicial na primeira experiência era 4, na segunda continuou 4. Já a outra parte, ela muda em valores múltiplos, certo? E normalmente valores inteiros. Então ela só dobrou aí, ela multiplicou por 2. Ela não vai multiplicar por 1,3, 1,4, 200. São valores múltiplos, inteiros e pequenos. Tá certo? Então aí o que é que aconteceu com a segunda substância nos reagentes, o oxigênio? Ela simplesmente só dobrou. Tá certo? Então olha só, uma permanece constante e a outra não permanece constante. Ela pode variar, mas ela varia em sentido de números pequenos e inteiros. Beleza? Múltiplos pequenos e inteiros. Então o oxigênio era 32, duplicou. Foi para quanto? 64. E aí óbvio que 4 mais 64, a água oxigenada agora, ela vai produzir o que? 68 gramas. Tá certo? Ela tem essa forma para obedecer à lei de Lavoisier. Ok, pessoal? Fácil? Isso é fácil, né? Acabei de falar para vocês aqui essa proporção aqui. Tá certo? Que é uma Cadê? Cauã. Por que isso acontece? Isso acontece, Cauã, para a gente dizer o seguinte. Para que essa reação ocorra, eu vou sempre precisar de uma parte de oxigênio
para duas partes de... Desculpa, o contrário. Uma que tá de amarelo, não tô enxergando direito. Eu vou precisar de uma parte de hidrogênio para duas de oxigênio, tá? Eu vou precisar de uma parte que eu quero dizer assim, uma quantidade de hidrogênio para o dobro de oxigênio. O tanto de massa de hidrogênio que eu botar, a de oxigênio eu vou ter que dobrar, tá certo? Então, ó, isso aí que ele quer dizer, ó, que a proporção é de 1 para 2. Deu para entender? Uma parte de hidrogênio para duas partes de oxigênio. Entenderam?